pessoal, tudo bem? Hoje vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 11 a 15. Apresentemos o contexto literário. Quando Paulo estava em Troade, teve uma visão. Um homem da Macedônia que lhe rogava: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." E Paulo e seus colegas entenderam que era um chamado divino para anunciar o evangelho ali. E foram. Portanto, o texto que estamos por ler trata-se do primeiro impacto do Evangelho com o Ocidente, do nascimento da comunidade de Filipos, na costa macedônia, da primeira comunidade europeia. Analisemos o texto. Versículo 11. Depois de embarcados em Troade, navegamos em direção a Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Observemos os verbos. Embarcamos, o que quer dizer que o narrador entende que eles não são os agentes ativos dessa ação, mas passivos. Foram embarcados por Deus, por aquele apelo de ajuda. Navegamos. O autor escreve na primeira pessoa do plural. Isso quer dizer que provavelmente Lucas também fazia parte do grupo, que era composto por Paulo, Silas e Timóteo. Vejamos a viagem. São mais ou menos 200 quilômetros de distância, com uma pernoite na ilha de Samotrácia. Tendo presente as condições de viagem da época e a importância da missão, podemos dizer que existe aí um hiato, mas também fica evidenciado o anseio de chegar até o porto e que os ventos estavam realmente favoráveis. Versículo 12. Do porto de Neápolis caminham mais ou menos 15 quilômetros e chegam a Filipos. O narrador destaca que aquela cidade é uma das províncias de Macedônia e é uma colônia romana, ou seja, ocupa uma posição importante, gozava de privilégios como, por exemplo, a imunidade de impostos, e também não era uma cidade assim alheia a eles, visto que Paulo era cidadão romano. E mais, Lucas faz um resumo, diz que estiveram ali alguns dias. Versículo 13. O narrador se concentra em um desses dias que estiveram em Filipos. Se trata do sábado. Diz: no sábado, saímos portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e depois de sentados, falávamos às mulheres ali reunidas. O estilo é quase de repórter. Diz o dia, sábado, o local, fora da cidade, à beira do rio. O porquê de ir ali, porque eles julgavam haver um lugar de oração. E como eles conversavam? Com quem eles conversavam? Com mulheres. E como conversavam? Sentados. O que podemos extrair disso? Diz que vão fora da cidade. Buscavam um local de oração. Não passa a ideia que estavam procurando uma certa afinidade, mas também com abertura, porque vão pelos arredores. Tinham em vista pessoas que cultivavam uma espiritualidade e não lhes importavam que eram mulheres, porque, segundo as normas rabínicas, era proibido falar com mulheres em público. E mais, ocupavam uma posição horizontal. Mas também podemos ver que Lucas está narrando algo daquela cultura. Um círculo feminino de oração, mulheres que acolhiam a estrangeiros e falavam com eles como de iguais, sem exaltá-los, mas também sem diminuí-los. Versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiátira e que temia a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para aderir às coisas que Paulo dizia. Isto é, Lídia era uma forasteira como eles. Ela era de Tiátira, Turquia. Era uma mulher de posse, visto que comercializava roupas que eram acessíveis somente aos ricos e aos nobres. E claro, não era judia. Porém,
era já temente a Deus. Ou seja, a presença divina era presente já naquele povo, naquela mulher. E diz que ela dava ouvido às palavras de Paulo. Porém, destaca Lucas, era o Senhor que lhe tocava o coração. Versículo 15. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, ela rogou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos persuadiu a isso. Lucas conta que a adesão de Lídia resultou no batismo dela e dos seus, digamos, numa igreja doméstica. E é muito curioso que ele faz questão que escutemos o modo como ela os convida a hospedar-se na casa dela. Talvez porque Lídia está revelando a eles algo novo, a saber, a autenticidade da fé é demonstrada na hospitalidade. E ela insiste, porque a insistência é uma cortesia naquela cultura. E agora é uma possível interpretação do texto. Como toda história narrada, a nossa narrativa se enquadra dentro de um processo histórico, a chegada do Evangelho na Europa. No entanto, a partir da leitura que fizemos, o texto vai muito mais além de um dado, de uma memória romântica que o Evangelho chegou no Ocidente por uma mulher turca, que não é pouca coisa, como também não é pouca coisa ver o processo de desbravamento dos seguidores de Cristo, com qual mobilidade fizeram o encontro com aquela cultura. Contudo, podemos dizer que o texto quer mostrar como a palavra entra nos mais inusitados lugares, nas mais surpreendentes circunstâncias. Não existe um rótulo, uma ideia capaz de encapsular a força da palavra. Ela entra no coração de Lídia, por exemplo, depois de ouvir Paulo. Mas como entra no coração da família de Lídia? É o Senhor quem abre o coração. Isso nos ajuda a libertar a mente de ter que se identificar com um determinado estereótipo. De fato, o mundo do negócio vive disso. Esse texto nos anima a explorar com alegria as inovações da palavra, a seguir buscando, descobrindo. Canta o poeta espanhol e diretor de cinema Luis Eduardo Alter assim: quem dita as regras do jogo, ele está enganado se diz que é um jogador. O que o move é o medo, que se saiba que ele nunca jogou. Lídia descobriu que a acolhida da palavra e a acolhida dos irmãos estão unidas no mesmo mistério. Um abraço e boa meditação.